Fala pessoal, meu nome é Hércules e seja muito bem-vindo ao Fato Curioso. O vídeo de hoje está bastante interessante. Eu vou te mostrar os lugares mais misteriosos e incríveis da Terra. Com catacumbas, cordilheiras, cachoeira que em vez de descer ela sobe, então tá tudo muito interessante. Relaxa aí, vem com a gente se divertir porque esse vídeo tá muito bom. Cachoeira de cabeça para baixo. A ilha mais populosa do território havaiano, Oahu, é conhecida pela sua natureza incrível. E é aqui que se encontra a Cachoeira Waipuia, ou, como ela é mais conhecida, a Cachoeira de cabeça para baixo. É isso mesmo, ela jorra de cima para baixo, mas em vez de descer, ela simplesmente sobe, desafiando qualquer lei da gravidade. Mas é aí que vem a pergunta: por que isso acontece? E pessoal, a resposta é bem simples. O vento nesses lugares, que é bastante comum, é tão forte que ele não deixa a água descer até embaixo e joga a água para cima. E quanto mais forte é o vento, mais bonito fica de se ver, porque é algo totalmente incomum. Nós agora vamos conhecer um vale que parece mais que veio da ficção, mas é totalmente real. É o Vale de Jatinga. Imagina comigo, você está tranquilo caminhando sobre um vale à noite, nada de ruim pode acontecer, porém do nada vários pássaros começam a cair sobre você. E não é como se eles estivessem te atacando ou algo assim, eles simplesmente começam a cair desmaiados. Esse vale é localizado lá na Índia e até hoje ele intriga os cientistas e as pessoas porque ninguém entende por que isso acontece e causa a maior confusão. O vale também é conhecido como Vale dos Pássaros Cadentes. Uma vez por ano, os pássaros chegam a esse vale, mas extremamente fracos. Porém, quando eles chegam nesse vale, eles chegam tão fracos que até alguns habitantes ficam derrubando os pássaros com pequenos galhos para vocês verem que eles não conseguem nem voar alto. Os moradores, que provavelmente gostam muito desses pássaros, cozinham porque foi uma presa bem fácil de pegar, né? E, de forma alguma, os pássaros resistem. E sendo derrubado por galho ou não, eles simplesmente caem. Mas fala aí pra mim, tudo isso soa muito estranho e assustador, mas qual é a explicação? Bom, até hoje não se tem certeza, porém existem algumas especulações. Segundo os cientistas, existe uma anomalia geomagnética no local, porém é apenas uma especulação, mas é o que chega mais próximo para que a gente possa entender esse fenômeno que é surreal. Porém a pergunta que fica é: por que a anomalia aparece apenas algumas vezes e quando aparece afeta apenas os pássaros e não outros animais ou seres humanos? Bom, os habitantes locais não querem saber de geomalia nenhuma, eles dizem que os deuses locais estão abençoando aqueles que fazem boas ações e é isso que eles acreditam. Newgrange. Newgrange é uma estrutura de culto megalítica incomum, localizado na Irlanda, cerca de 40 km ao norte de Dublin. O incrível é que ele é uma das estruturas mais antigas da Terra. Os cientistas acreditam que ela é mais antiga até que as pirâmides do Egito. Alguns pesquisadores acreditam que Newgrange é uma tumba, só que ninguém sabe para quem foi feita essa tumba. Porém, há o outro lado de estudiosos que não concorda que Newgrange é uma tumba. Eles acham que Newgrange é um observatório. Como vocês podem ver, o jogo de luz, onde a luz entra pela entrada de cima e vai iluminando toda a sala, alguns estudiosos, através disso, acham que pode ser um observatório. O que é bastante misterioso é que este lugar não parece que foi construído há cerca de 5, 6 mil anos atrás, e sim bem mais recente. Ainda não se sabe como os povos antigos construíram uma estrutura tão perfeita. Agora vamos falar um pouco sobre a Ilha da Páscoa.
Essa ilha ela é interessante não só por um, mas por vários motivos. Primeiro, ela é a ilha mais remota do mundo. Para você ter uma ideia, a área habitável mais próxima dessa ilha fica a cerca de 2.000 quilômetros. E os turistas precisam nadar, eu acho que ninguém vai fazer isso, ou voar 3.500 quilômetros até o Chile, ao qual se diz dono da ilha. Para o Chile, a ilha é dele. Tá no território dele? Pra mim não tá, mas quem sou eu, né? O Chile tá dizendo que é dele, é dele. Mas claro, o mais incrível dessa ilha não é o distanciamento, mas as estátuas moais. Estátuas que chegam a medir até 20 metros de altura, esse do meio grandão aí que vocês estão vendo. Pesando pouquinho, bem levinho, cerca de 10 toneladas. E aqui eu trago a mesma pergunta para vocês. Como os povos antigos conseguiam fazer isso? É incrível, velho. É muito peso, é muito grande, é muito alto. E mesmo assim, sem toda a tecnologia que nós temos hoje, eles iam lá e conseguiam fazer esse tipo de estrutura. Não se sabe muito bem como foi feita, por que foram feitas, de que forma ela foi feita, mas a Ilha de Páscoa não é só interessante também pelas estátuas, mas também pelas estacas de madeira chamadas rongo-rongo, os quais estão escritas com a língua do antigo povo local. Quem consegue ler? É uma pergunta. Escreve aí nos comentários. E, assim como as estátuas, adivinha? A gente também não sabe o que são as escrituras e o propósito delas. Em geral, os mistérios da Ilha de Páscoa não foram resolvidos, o que deixa uma dúvida de como essa ilha se formou e o que essa ilha está fazendo ali naquele lugar. Como as pessoas chegaram até lá? Eles já nasceram lá? São várias dúvidas que até hoje ainda não se sabem exatamente. Monte Kailash. Há muitas montanhas incríveis na Ásia. Todo mundo conhece o Monte Everest, né? Mas você já ouviu falar no Monte Kailash? Embora não seja a montanha mais alta da Ásia ou do mundo, definitivamente ela é a montanha mais misteriosa. Ele está localizado no Tibete e, pelo menos da região dele, ele é o mais alto, então ele pode se gabar. Eu sou o mais alto daqui, pelo menos. Sua altura é cerca de 6,5 km. O Monte Everest é mais alto que ele, cerca de 2 km. Porém, o Monte Everest já foi escalado mais de 1000 vezes. Mas até hoje, ninguém conseguiu chegar ao topo do Monte Kailash. Isso ele pode dizer, ninguém chega no meu topo. Alguns até tentaram e, quando falharam, disseram que escalar essa montanha é muito difícil e muito complexo. Mas qual o motivo de tudo isso? Os cientistas não podem dar uma resposta conclusiva, mas os habitantes locais acreditam que o Monte Kailash é o centro do universo e que as pessoas não conseguem chegar ao topo porque o grande deus Shiva habita no topo do Monte Kailash, então ele não quer ninguém na casa dele. Os moradores acreditam que o poder de Shiva é tão grande que ressoa na montanha e ninguém consegue subir e escalar ela por completo. Porém, isso não é tudo. Existe outro mistério relacionado a essa montanha. Se você olhar pelo monte de cima, vai ver que ela parece uma pirâmide. Por parecer tanto com uma pirâmide, e muita gente estuda isso e diz que realmente é uma pirâmide, várias pessoas acreditam que o Monte Kailash não simplesmente foi o vento, a neve que formou ele daquela forma, mas sim que alguma civilização, até alguns acreditam que até extraterrestres vieram e criaram o Monte Kailash, e por isso é um dos motivos que ninguém consegue escalá-lo. E aí, já pensou em escalar o Monte Kailash? A Cordilheira de Medvedskaya. Essa cordilheira é uma cadeia de pequenas colinas de forma oval. Os moradores locais dizem que as cordilheiras são um dos lugares mais misteriosos de todo o planeta. De acordo com os moradores, objetos não identificados, luminosos, simplesmente aparecem por lá. E não é tão difícil não, é meio que quase comum. Não só isso, vários raios atingem as cordilheiras,
eles atingem a mesma árvore várias e várias vezes. Então, esse negócio de um raio não cair duas vezes no mesmo lugar, aqui não funciona. Bolas de raios nessas cordilheiras é comum, segundo os moradores, é muito comum. E além disso, tem algo bastante misterioso. Embaixo do solo existem túneis extremamente misteriosos. E, como a gente sempre espera, existem as especulações, né? Ninguém entende por que existem esses túneis ali. Alguns dizem que é uma base secreta do governo. Outros dizem que é uma rede de transporte mística. Outros dizem que foi vestígios deixados por civilizações antigas. Mas a verdade é que ninguém conseguiu descobrir verdadeiramente por que os túneis estão ali e o que são esses túneis. Muito menos o mistério que é guardado por essa cordilheira. Catacumbas de Jihlava. Jihlava é uma cidade que fica no sudeste da República Tcheca. Uma de suas principais atrações são as catacumbas, e os comprimentos chegam a ser de 25 a 30 quilômetros. E as catacumbas percorrem simplesmente toda a cidade. Antes eram minas para minerar prata e depois começaram a fazer atividades domésticas. Essas catacumbas têm bastante segredo. Algumas pessoas que trabalharam lá há algum tempo diziam que escutavam som de órgãos. Em uma das passagens encontraram essa escada brilhante que emite uma luz vermelha. Histórias semelhantes são relatadas por turistas quando visitam as catacumbas e alguns dizem até mesmo ter visto fantasmas. Logo após saírem, eles foram examinados para saber se o que eles estavam dizendo ou era alguma alucinação em massa. E essa possibilidade foi totalmente descartada. Então, será, pessoal? Será? Os cientistas continuam estudando as catacumbas para descobrir os mistérios por trás do solo da República Tcheca. Esses foram 7 fatos misteriosos e incríveis da Terra. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque toda semana a gente posta 2 ou 3 vídeos assim, muito bons. E se você não tiver inscrito, você vai perder a continuação. Valeu, pessoal! Hércules aqui falando. Um abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham uma semana abençoada e até o próximo vídeo.